Olá, novamente, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Vamos à nossa última aula do nosso último conteúdo, né? Do trimestre e em seguida falarei sobre a revisão, né? Contando todos os conteúdos vistos no terceiro trimestre para vocês, de uma maneira mais informal. Porque eu acho que vocês assistindo cada uma dessas aulas, vocês conseguem de fato, né? Fazer bem a prova de trimestral, né? E vocês já estão bem acostumados comigo bem também já, então já sabem muito bem como é que é o conteúdo, como eu aplico as provas para vocês aí, né? Então, pessoal, então a partir do século XX, né? Entretanto, as diversas manifestações artísticas que surgiram parecem confundir essa noção de beleza e de arte, definidas pela academia por uma arte restrita a poucos. A criação dessas novas linguagens artísticas também pode ser entendida como uma forma alerta ou fuga no sentido de busca de novas formas de expressão. Tendo desenvolvimento tecnológico, lógicas de consumo, como eu falei anteriormente, colocariam em risco a própria forma tradicional de arte. A arte, na perspectiva de crítica social e autocrítica de si mesma, apresenta várias tendências como propostas impressionistas, como uma leve pincelada, total despreocupação com a nitidez de uma de suas linhas. Valorizava mais o volume do que a forma. Através de estudos sobre a luz, procuravam registrar tonalidades, diferentes luminosidades, contrastes de sombras, o surrealismo. Então, os vários movimentos artísticos, né, do impressionismo, do surrealismo, né, do futurismo, começaram a surgir na década de 20 como uma nova forma de arte abstrata, né, como uma forma nova, movimentos de vanguardas artísticas começaram a surgir nesse período, né, com suas imagens honoríficas, fantasiosas, denúncia da falta do sentido da sociedade contemporânea, com o dadaísmo, com o surgimento da Primeira Guerra, contradições do sistema capitalista, interrogando a própria legitimidade do estatuto da arte, questionar ideias do estilo, do padrão estético ou ainda do futurismo, que procurou dar novas formas virtuais às descobertas tecnológicas, o desenvolvimento da sociedade, enfim, novas linguagens artísticas são alguns exemplos, né? Uh, Alguns exemplos, de fato, que nós temos aí nesse sentido, né? Modos de produzir e pensar a arte. Elas não se limitam, no entanto, à pintura, mas encontram um eco também na música, na escultura, na literatura, no teatro, no cinema, reformulando seus modos de expressão, né? Então, de fato, você tem uma nova forma de expressar essa arte nesse sentido, né? Com os movimentos de vanguarda, né? E dentro desse contexto vai surgir o cinema, que é uma das novas formas de expressão, né? Que possibilita uma mudança de perspectiva da arte contemporânea. A força de imagens aliadas ao som, a ideia de movimento, ampliaram a percepção do mundo contemporâneo. Vocês lembram que o cinema ele surgiu como primeiro mudo, né? Com o Chaplin lá, não tinha fala, era só escrita e tal. E as primeiras produções artísticas do cinema foram criadas pelos irmãos Lumière, né? Foram eles que criaram a câmera do cinema. E de fato, quando colocaram em público o cinema, né? A primeira imagem do cinema foi a imagem do trem chegando. Tem até um vídeo que eu vou passar para vocês mais para frente. E quando esse trem chegava no cinema, na imagem da telona do cinema, as pessoas saíram correndo, porque achavam que o trem ia ultrapassar a tela, né? Então, isso cria uma nova maneira de ver as coisas, né? Uma nova maneira de ver o mundo, né? Com essa inovação da arte em movimento, que foi a criação do cinema. Não é de hoje que o ser humano procura aprender e controlar o movimento de algumas das formas materiais. Desde o Egito Antigo, brinquedos eram inventados para reproduzir imagens de animais, de homens em movimento. E até mesmo os egípcios, nos primeiros desenhos, encontravam nas cavernas, dentro da lógica mágico-religiosa, né? Havia essa questão do misticismo também, na questão do desenho, empregado nas cavernas e também na arte egípcia, né? Como vocês viram naquela live lá que foi feita pela professora Sandra. Com o decorrer dos tempos, outros objetos foram inventados nessas novas tentativas de aprender o movimento, mas foi com a fotografia e posteriormente com o cinema que esses objetivos foram alcançados com maior êxito. Primeiramente, a fotografia, no final do século XIX, na Europa, que revolucionou a forma de imprimir as imagens, registrar os fatos, retratar a maneira como vê o mundo. Imagine como a fotografia, muitos pintores ficaram preocupados, né, com o fim de sua arte, de uma técnica mais aprimorada, que fixava as imagens com mais realismo,
objetividade, riqueza de detalhes. Então, antigamente não havia fotografia, as pessoas pintavam o seu autorretrato, né, em telas de pintura. E com a fotografia isso preocupou os artistas, né, que não podiam mais pintar a pessoa, né, no seu autorretrato. E de fato, né, essa situação levou, né, à criação da fotografia. Também foi um grande susto, né, as pessoas verem sua imagem mais nítida, né, naquelas câmeras que explodiam lá, né, a invenção disso primeiro em preto e branco e depois se tornou a ideia do colorido, né. Vocês também fizeram um projeto de fotografia com a professora aí, né, de arte, fez inclusive esse ano, não sei se foi com a turma de vocês ou não, mas de fato houve esse projeto aí da questão da fotografia. A pintura tentou imitar a fotografia, ao refinar suas técnicas, aprimorando o realismo em suas imagens, até como uma forma de recuperar-se e evitar o seu final trágico diante da nova máquina, um segundo momento. A fotografia demonstrou que se tratava de uma nova arte, cuja característica principal era de ampliar a capacidade de visão do olho humano, mas para que nada pretendia tirar o mérito da pintura. Essa ampliação da visão não é apenas no sentido do alcance físico, como possa representar, mas como uma forma de olhar a própria realidade, como um outro cuidado, com uma nova perspectiva, uma nova dimensão de tempo, e feito como outros recursos, né? Então, uma nova forma de ver as coisas, né? E hoje você tem também no cinema a imagem do 3D, 4D, né? Que seria uma nova inovação de quase você entrar dentro da tela, né? Ver as coisas muito mais reais possíveis, né? Dentro desse cinema. Com o surgimento do cinema no início do século XX, na Europa, essa conquista do movimento das telas obteve uma repercussão maior. Além de registrar com mais precisão as imagens, as câmeras também podiam agora registrar, aprender a guardar, reproduzir, controlar o movimento ou pelo menos a sua ilusão. Imagine como ficaria o músico, o poeta, outros artistas com essa novidade. Elas podem ser caracterizadas como arte, como boa arte. Elas não acham como aquilo que comumente chamamos de arte. Era muito se perguntar. Então cria-se uma nova perspectiva, né? Uma nova maneira de perceber o mundo através dessa arte do cinema e da fotografia, né? Então, dentre os pensadores que nós vamos ter sobre a ideia de fotografia e de arte é o chamado Merleau-Ponty, né? A formação do campo visual para ele, né, a sua implicação da produção e percepção do cinema. Merleau-Ponty procurou esclarecer a constituição da sensibilidade moderna. Trata-se de uma sensibilidade que assume uma dimensão do campo visual. Isto tem com relação ao modo como a sociedade moderna se constitui, o campo visual e o campo da nossa inserção no mundo, a perspectiva da qual observo e da qual eu sou observado, né? No campo visual era visto como um mosaico de sensações despertadas pelo estímulo da retina. O sentido de mosaico, partes separadas do olho, são juntapostas coladas pelo intelecto e é dado pela inteligência, pela memória. À medida que recebe as imagens, a inteligência alimenta essa experiência e faz a colagem, isto é, a organização deste material. O cérebro, retina e estímulo não estão separados, montando numa máquina chamada mente humana. O processo não é matemático automático, como se pensava e calculava a psicologia clássica. A percepção do mundo não se dá de maneira intelectiva, ela acontece já na própria sensibilidade do campo visual, a partir da inserção do sujeito no mundo e, ou seja, na percepção está implícita a situação do espaço e no tempo em que o sujeito está inserido. Quando vejo algo, já faço como sentido, isto é, a percepção dá um todo organizado, numa determinada ordem, que não é necessariamente a ordem lógica ou cronológica, mas obedece a uma configuração, pela qual posso ler, interpretar, significar, acordos com sentimentos, como a história da vida, como o contexto social, com os valores morais, afim, todo o universo de representação nas quais estou inserido. Então é um novo campo de visão, né, que propriamente pode conectar essas situações assim, e a gente pode ver as coisas bem ligadas, né, de um todo do particular a uma visão total. Lembra quando eu expliquei para vocês as imagens de ilusão de ótica, né, que elas confundem nós na nossa percepção, né? Não se sabe se é homem, se é mulher, não se sabe definir qual objeto é, mas ali é a questão da nossa percepção e da nossa cognição. O perceber é também significar, organizar, é representar mentalmente com sentido. Os objetos se apresentam à percepção e à mente, sempre motivados como magnetizados, intuitivamente a partir de algum ponto que chama atenção. Isso explica porque duas pessoas, ao observarem a mesma cena do objeto, estão em determinados pontos centrais que chamam a atenção, ainda
como fixamos nossa visão em um fundo e a figura. Isso não se dá por uma questão de escolha racional lógica, mas por uma questão de sentido, enquanto organização do campo visual e significado, enquanto ligação emotiva e sentimental, que cada um constrói o ato do modo de que se percebe, né? Então você vai ter uma visão de mundo da maneira como você vai perceber esse mundo, né? Da mesma forma a arte, você vai ver a arte na sua visão, na sua perspectiva, na sua percepção da própria arte, né? Bom, aqui vai falar um pouco do Einstein, que nós já falei do trabalho sobre a relatividade, que é a questão da luz, né, a difração da luz. E o cinema das origens, né, do espectador incrédulo, se desenvolve sobre o jogo de ilusões de realidade, o medo de suspense, do impacto, a causa de um prazer escópio, a excitação no limite do terror. O cinema de atração e de show, de espetáculo, mantém o espectador atento, enfatizando o ato da exibição, satisfazendo sua curiosidade, distinguindo uma dose geralmente breve de prazer escópio. Ou seja, o cinema hoje, né, o cinema hollywoodiano, ele é mais um show, né, de entretenimento. Ele não tem uma originalidade, né, sobre uma obra artística. É aquela coisa mais mercadológica, né, mais midiática. E não é um cinema basicamente formado para ter um significado. Agora, outros cinemas, né, cinemas europeus, cinemas, até o cinema brasileiro tem um significado, né? O filme brasileiro tem um significado da cultura brasileira, né? E é uma coisa que nós deveríamos assistir mais, né? Porque é uma cultura própria do nosso povo, né? E não coisa vindo muito de fora, né? Eu gosto muito de assistir filmes de cinema brasileiro, porque eles também trazem, hoje são muito melhores do que da década de 70, né? Porque esse filme brasileiro não é mais só pornografia, gente, né? Tem muita coisa boa já produzida dentro do Brasil com questão do cinema. Olha o caso lá da década de 50 que nós tínhamos Mazzaropi, né? Mazzaropi era um artista que não foi muito valorizado na época e hoje, né, suas produções próprias da arte era uma coisa assim magnífica, né? E muitos outros artistas, por exemplo, no Rio Grande do Sul nós temos o caso do Teixeirinha, né, que também fez filmes na base da cultura gaúcha. É muito interessante isso, tá? Então vocês podem encontrar isso também no YouTube, né? Muita coisa que antiga aí que são verdadeiros clássicos do cinema brasileiro aí, né? Então o mundo que se discutido num filme é algo que vislumbra, que se deseja, que se repele, mas que diz que sobre o homem. Dispõe-se a entrar no jogo da ilusão que o filme propõe, mantendo uma distância consciente daquilo que se passa na tela. Não se confunde totalmente a realidade com a fantasia, mas por um momento se deixa conscientemente entrar no jogo da ilusório das imagens, dos sons, do roteiro. Esta distância abre espaço para o inconsciente, aflora ou então desejo, o sonho, parece encontrar a sua visibilidade. Aqui já está entrando uma concepção da psicologia, né? Dentro da própria concepção da ilusão que a arte do cinema pode provocar em nós, né? A arte incita, exercita e faz emergir a criatividade e a imaginação. Mesmo que tudo isso se recusa à diversão com valor apenas do consumo e do modo que reduza também o seu potencial mágico e expressivo, a arte sempre está em via de submeter qualquer ordem e padrão. Nela o homem vê-se, lê-se, analisa, espelha-se, projeta-se, pensa-se, enfim. Nela o homem expressa por ela, o homem cria e recria, elabora novos modos de expressão a partir de novas percepções que se desenvolvem. Dessa forma, o ser humano recria novos espaços, novos mundos, nos quais pode debruçar-se em sua contemplação, né? Então o homem se vê diante desse novo significado que a arte produz, né? Não no sentido midiático, não no sentido de consumo, mas no sentido de que a arte, um cinema, uma música, uma escultura, ela tem que dar um significado para nós, né? Daquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tenta perceber dentro do nosso sentimento, dentro da nossa sensibilidade. Então, a emoção diante de uma obra artística, né? Ela tem que provocar o sentimento de emoção, não só o sentimento racional. E se você une o sentimento de emoção com o sentimento racional, você vai além, você chega a um sentimento espiritual. Então, a arte ela tem um sentido espiritual, ela tem um sentido emocional e ela tem um sentido racional, né? Então, esses três princípios aí a gente pode entender de fato o que uma arte, né, de fato tem para nos mostrar como um sentido universal nesses três pressupostos aí sobre o conceito de arte, tá bom? Se vocês não entenderam, postam as dúvidas lá no mural, né?
E eu vou passar agora mais uma aula para vocês, que é a aula revisão geral de todo o conteúdo do terceiro trimestre, né? Começando lá desde o Darwin, né, até o que eu acabei de falar aqui, tá bom? Até depois.